Eu costumo sempre falar que esse tipo de informação é APR, é atualização de performance e resultado, que é igual ao teu celular, né? Você deixa ele ali à noite, ele atualiza para performar melhor. Então essas informações eu sempre costumo passar para os artistas justamente para isso, para que ele tenha uma outra visão, organize as informações para ele trabalhar melhor e começar a ter mais resultado na carreira. Eu dividi em 3 pilares para poder exemplificar e para ter um entendimento melhor. A primeira são as bases, os fundamentos que a pessoa precisa ter para ela começar a viver de música corretamente. Ontem eu estava conversando com um rapaz, ele me chamou e falou: cara, eu tô tentando subir uma música aqui numa plataforma digital, não tô conseguindo, desculpa, tá dando um erro e tal, e é uma música só. Conversando com ele, eu falei: pô, mas por que uma música? Ele me deu as razões dele. Eu falei: você gerou o ISRC? O ISRC é um código que padroniza aquela música, que a gente chama de fonograma. Então em qualquer lugar que essa música seja executada, você consegue identificar a origem de quem é e etc, para você fazer o recolhimento de direitos autorais e etc, enfim. E ele não fez, ele estava deixando gerar automaticamente pela distribuidora digital. Eu expliquei para ele por que dele não fazer isso e por que seria melhor ele gerar o dele, por mais que ele demorasse um tempinho a mais para lançar a música, ia ser melhor porque ele poderia rentabilizar. Isso eu costumo falar nesse pilar, que são as bases para você começar a carreira corretamente. Você já não deixa de arrecadar dinheiro nessa parte caso a sua música performe. Outro pilar, que é o principal, onde eu realmente coloco toda a minha energia, toda a minha atenção e o que eu recomendo para todo mundo. Eu falo: ó, se você quer escolher uma coisa só para focar na sua carreira, tem que ser nesse pilar aqui, que é o desenvolvimento artístico, que eu falo sempre, estou sempre batendo nessa tecla. E o outro é o marketing, são estratégias de lançamento, é você pegar o seu material e você saber colocar para o mundo, você fazer chegar nas pessoas da maneira mais correta possível. Então, nas bases para você começar a viver de música corretamente, tem um ponto muito importante. O primeiro deles é a decisão. Quando eu falo da decisão, eu costumo colocar bastante tempo nesse ponto também, que a pessoa ela tem vontade de trabalhar com música, ou que não seja com a música, vamos pensar em qualquer coisa. Você quer fazer, você quer realizar esse projeto, esse desejo, mas você não toma a decisão. Por exemplo, eu fumava e eu falava assim: meu, eu preciso parar de fumar. E realmente, pra mim, o cigarro começou a fazer mal e eu tive que decidir parar de fumar. E me perguntaram: meu, como você conseguiu parar de fumar? Porque eu decidi. Eu, pessoalmente, eu tenho um compromisso muito sério com a decisão, porque a decisão é um elemento que ela pode realmente mudar a vida de uma pessoa. Não é fácil. Por isso que eu coloco isso, e toda vez que eu estou fazendo um direcionamento, eu converso muito isso com a pessoa e com o artista. Você tem que realmente tomar a decisão para você poder fazer andar. Tem até uma pessoa que eu estava trabalhando e a gente estava fazendo consultoria já por 6 meses e chegou numa das reuniões, eu falei: ó, vamos fazer um balanço do que foi feito até aqui? Aí colocamos isso, pontuamos aquilo, etc. Tivemos um panorama geral. Eu falei: mas quanto tempo você pode realmente colocar a mais na sua carreira? O que você está fazendo? A pessoa: não, é porque... Aí começou a colocar na mesa outras atividades que tinha que fazer. E eu entendo, a pessoa precisa sobreviver e tem uma vida. Mas aí é onde entra. Eu já vi pessoas saindo de concurso público, mudando de cidade. Eu já vi pessoas fazerem uma série de questões para poder se dedicar à música realmente 100%. Se você não toma essa decisão e não faz isso, a carreira não vai andar. Então a primeira coisa que a pessoa ela tem que fazer é tomar uma decisão. Ainda dentro desse pilar, eu falo muito sobre a definição de metas e objetivos. É uma questão de nomenclatura. Eu costumo usar a meta como um lugar maior onde você quer chegar. Definição de meta. Inclusive, esses dias, voltando do ano novo, sentei com um projeto novo e a gente fez uma definição de meta e foi muito legal. Eu vou dar uma olhada aqui, ó, para poder falar. É viver de música, mas por ter reconhecimento artístico, principalmente com a minha voz. Quero que cada pessoa escute minhas músicas e diga: nossa, canta muito. Eu quero emocionar profundamente as pessoas com composições e interpretações magníficas. Gerar milhões de visualizações e plays. E ter shows lotados. E ter fãs e não seguidores. Essa foi uma primeira conversa que nós tivemos e a gente falou disso e ela estipulou essa meta.
E é livre, cada um coloca o que quiser. Quero fazer muito dinheiro, quero ajudar meus pais, quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas é importante você colocar uma meta e definir muito bem. Depois que você tem estipulada essa meta, você coloca os objetivos. Para você ter esse reconhecimento artístico pelo seu talento, e ela disse aqui a questão da voz, um dos objetivos é estudar canto. Eu já vi muitas pessoas que querem viver de música, querem ficar rico, encher o show, ser uma celebridade, ficar famoso, show de bola. Mas em nenhum momento coloca esses fatores que são muito importantes, que você vai entregar para o público algo emocionante, algo verdadeiro, algo habilidoso, como a voz, como uma habilidade em um instrumento musical. Ela colocou isso na sua meta, e nos objetivos ela já colocou, que é estudar canto, aprender um instrumento, colocou uma série de coisas. Um dos objetivos que ela colocou foi tocar, desenvolver, aprender melhor o piano e o violão, desenvolver a minha habilidade de composição, trabalhar sempre para ter ótimas composições. Para atingir essa meta, a gente tem que ter objetivos que realmente vão colaborar, objetivos que vão de encontro com essa meta. Se você não tiver, você não vai conseguir. Ela não pode ser estipulada assim, aleatoriamente, porque senão você não tem uma meta, você tem um sonho. Eu estou falando sonho de maneira depreciativa. Tem pessoas que têm sonhos e vão atrás e conquistam e está perfeito, mas eu estou falando quando realmente você não estipula uma meta e não põe objetivos, fica muito difícil de você performar, você não sabe para onde você vai. Eu sempre costumo usar um exemplo, que eu estou indo numa agência de viagens. Pensa numa agência de viagem bem conhecida aí, que você conhece. Cheguei para a agente de viagens e falei: eu amo viajar, eu nasci para viajar, eu tenho um talento para viajar. Me ajuda a viajar? O agente de viagem vai pegar, a primeira pergunta que ele vai fazer qual é? Para onde você quer ir? Eu não sei, eu quero viajar, não importa. Isso acontece muito. A pessoa quer fazer sucesso, quer ficar rica, quer ter fama, quer ajudar os pais, mas ela não sabe exatamente, não está definido. Então, quanto mais a meta está definida, quanto mais claro você tem os objetivos postos, é melhor para a gente performar. E aquela velha história, já falei várias vezes e vou falar de novo, que é o capital. Então a pessoa tem a meta, tem o sonho, tem os objetivos, parece que tomou a decisão mesmo de trabalhar, de performar com música. Porque quando eu falo de decisão, se você não tomou a decisão, qualquer barreira que aparecer vai te atrapalhar, vai fazer você recuar. Quando você toma a decisão, é que nem uma tatuagem. Você fez, você pode até remover, mas a decisão não, ela tá firme ali, nada vai tirar. A pessoa, ela fez tudo isso, ela vai começar a carreira. Ontem mesmo eu tava falando com o pessoal que me procurou e falou: cara, vamos fazer um projeto, vamos começar 2020. Eu falei: legal. Como consultor, eu fiz algumas perguntas. Qual a faixa de investimento você tem pro ano? 5 mil a 20 mil reais? De 80 mil a 100 mil reais? De 100 mil a 200 mil? Quanto o seu projeto tem de verba? Algumas pessoas e alguns projetos falam: eu tenho X. Cara, a gente tem isso, mas nós estamos trabalhando para ter tanto. Mas é minoria. Muitas pessoas e muitos projetos falam: cara, não sei. E nem parou para pensar. Você vai precisar de dinheiro para quê? Para gravar uma música, tem custo. Clipe. Quando uma pessoa fala: não, tem um amigo que tem câmera, tem equipamento, não sei o que, eu já olho e falo: putz, pode até dar certo um caso ou outro, mas dentro do seu planejamento, dentro da sua visão, da sua meta, dos seus objetivos, não é assim que funciona. Eu não estou falando que você precisa arrumar dinheiro do nada, não é isso. Mas você tem que considerar que você precisa de dinheiro. Se você não tem perspectiva de ter uma gravadora agora que vai investir de verdade na sua carreira, se você não tem possibilidade de encontrar um investidor, que você tem só você e seu talento, sua vontade de fazer, o que você tem que fazer? Ter criatividade, proatividade, iniciativa e encontrar formas de você conseguir recursos para colocar na sua carreira. E eu trabalho com várias pessoas aqui que não tem investidor, que não tem gravadora e não tem uma família que está apoiando e consegue dar alguns passos na carreira e passos consideráveis. Eu vou citar um nome, o Renan Cavolic. Vocês podem pesquisar. O Renan Cavolic, ele não tem investidor, ele não tem uma família que está apoiando, ele é uma pessoa que ele tirou recursos da criatividade e da correria dele. Ele sempre vai conseguindo coisas. Ele não teve um vídeo que bombou. Ele participou do The Voice, fez uma participação muito boa, ele canta demais. É um artista muito bem resolvido, mas ele está construindo a carreira no passo a passo. Ele encontra sempre soluções para dar um passo maior do que o outro. Ele nunca se permite ficar no mesmo lado. Citei ele, que foi o primeiro nome que me veio na cabeça agora, mas eu trabalho
com inúmeras pessoas que fazem isso. Eu faço e fiz isso constantemente. Então, se você no momento não tem capital, não tem perspectiva, o que você tem que fazer é ter criatividade, iniciativa e a vontade. Se você decidiu, você vai encontrar uma forma de fazer. Você tem que decidir. Para você começar a dar os passos corretos na sua carreira musical, para você viver de música, você precisa ter uma decisão forte, você precisa ter metas e objetivos bem definidos, e você tem que levar em consideração que você vai precisar de capital para fazer a sua carreira andar. E dentro desse pilar nós temos 2 fatores que são muito importantes também. Depois que você tomou sua decisão, você estabeleceu metas, objetivos, tem em consideração o capital que você vai investir, você precisa ser muito disciplinado e organizado para você criar e conduzir um planejamento financeiro. Você não pode misturar as finanças pessoais com as finanças do seu projeto. Você tem que ter disciplina, porque o planejamento financeiro que você tem com o seu projeto musical, com a sua carreira musical, ele é de suma importância. Isso aí você não precisa ser especialista em finanças, você não precisa fazer um curso de estratégia financeira, você tem que ser organizado e disciplinado. O outro ponto é um planejamento estratégico. A estratégia é muito importante, porque ela vai fazer com que você tenha uma visão prévia de imprevistos, ela vai fazer você detectar oportunidades, ela vai fazer você não ficar parado, você vai entender quando você não está produzindo, quando você está produzindo, ou então aquela falsa sensação de produtividade que você está fazendo alguma coisa, mas você não está resultando em nada. Isso é uma armadilha, você tem que ficar muito atento, que parece que você está fazendo alguma coisa, mas você não está fazendo. Então o planejamento estratégico ele ajuda bastante nesse ponto. Então essas são as bases para você começar a viver corretamente de música. Você decide, se estabelece suas metas e os seus objetivos, você consegue um capital ou faz um plano para você fazer capital, encontrar capital para investir no projeto. Você tem que ter um planejamento financeiro e um planejamento estratégico. E aí, no planejamento estratégico, você coloca datas para cumprir, para você chegar na sua meta. Senão você fica rodando e correndo numa rodinha para sempre. Como eu falei no começo, dentro desses 3 pilares fundamentais, a gente tem um desenvolvimento artístico que eu falo o tempo todo e que é minha função principal. É onde está o segredo, é onde você vai conseguir realmente obter os seus resultados na carreira. Então isso precisa estar muito alinhado. Primeira coisa que a gente faz nesse ponto é encontrar o posicionamento, o conceito artístico do projeto. Você já pode chegar pronto, ter isso bem claro na cabeça. Eu sempre gosto de usar o exemplo de uma banda de heavy metal. Os caras são metaleiros e não tem conversa. É bem posicionado, é bem conceitualizado. Eles têm a forma de se vestir, de falar, suas músicas, suas regras e etc. É impecável. Tá. Um funkeiro é aquilo, o sertanejo é aquilo. Você precisa ter bem claro qual é o seu posicionamento e qual é o seu conceito. Mas isso é extremamente subjetivo. Para falar da subjetividade, eu sempre uso um exemplo lúdico. Eu peço para a pessoa imaginar um cavalo. Imagina aí um cavalo lindo. Geralmente, quando eu pergunto para as pessoas que estão na reunião, que a gente está trabalhando e conceitualizando alguma coisa, eu pergunto, como é o cavalo que você imaginou? Ah, é branco. Ah, o meu é preto, o meu é malhado, o meu é um unicórnio roxo. Mas todo mundo está falando do mesmo assunto. É um cavalo lindo. Mas na cabeça de cada um se formou uma imagem. Isso é um conceito. Isso é conceber, é criar uma imagem na sua cabeça. Então o posicionamento e o conceito ele é muito subjetivo. Muitas vezes é aqui onde acontecem alguns conflitos. Por exemplo, galera, vamos tocar um cavalo lindo. O batera está imaginando um cavalo preto. O vocalista um cavalo branco. Eles estão falando da mesma coisa, mas cada um está vendo de um jeito. O produtor musical pode estar pensando em outro cavalo. O diretor de marketing na gravadora está imaginando um outro tipo de cavalo. Então o posicionamento, o conceito, isso é muito importante e tem esse mundo subjetivo. Mas quando todo mundo tem um cavalo branco na cabeça, é aí que a gente tem um fenômeno de conexão, porque tem o artista, tem o produtor musical, tem toda a equipe, tem o público que está enxergando a mesma coisa, e é aí onde que dá liga. Esse é um exemplo figurativo, é um exemplo lúdico que eu estou fazendo desse ponto, e isso é do artístico. Isso tem que estar muito bem resolvido. Tem pessoas, tem projetos que chegam com isso pronto, bem desenvolvido. Tem músicas que já nascem prontinha, que gera essa conexão, todo mundo enxerga o mesmo cavalo, por exemplo. Mas tem outros que não. A gente vai progredindo, a gente vai se desenvolvendo. Olha o Los Hermanos na época de Ana Júlia, olha o Los Hermanos agora quando encheu o estádio. Parece que é uma banda diferente. É o conceito, é o posicionamento deles. Isso foi se modificando, isso foi um desenvolvimento artístico.
ponto que é extremamente importante é o repertório. E quando eu falo repertório, não é o set list que a pessoa vai tocar no show. O repertório é quando o artista ou o projeto, eles têm aquele volume de músicas, 10, 20, 30 ou 50 músicas, que eles vão escolher 5, vão escolher 6, vão escolher 10 para entrar no estúdio e produzir. Essa é a matéria-prima. Aqui, nesse ponto, é onde você realmente vai conseguir viver de música. Você lançou uma música, ela teve conexão e aceitação em massa do público, você vai ter retorno. Você vai ter views, você vai captar a atenção das pessoas, você vai captar admiração, fãs e não somente seguidores. O seu telefone vai começar a tocar para você fazer show, para você fazer uma participação. Meios de comunicação vão se interessar e vão querer fazer uma pauta sobre o seu trabalho. Aí o projeto já tem uma outra conotação. Você tem um outro esforço. De vez em você ficar empurrando o projeto, a música, que a gente deve fazer isso constantemente, a gente tem uma pausa, a gente dá uma respirada, porque é uma música que vai levar a gente. Essa música que está funcionando, que a gente conseguiu conexão, ela vai trazer uma série de coisas para o nosso projeto. A gente vai dar uma respirada, vai fazer um pouco mais de dinheiro, vai aumentar os contatos, vai ampliar tudo o que está ao nosso redor. Por isso eu falo que é muito importante a gente colocar atenção nesse ponto. Se o seu conceito, o seu posicionamento está bem definido, o seu repertório, o seu volume de repertório, ele vai ter mais resultado. Você vai saber o que você tem que compor, você vai entender quais são os temas que você tem que falar, como você vai falar. Parece, essa é uma percepção minha, quando tudo isso está bem resolvido, que a inspiração vem mais fácil. Por isso que a gente vê alguns projetos que lançam uma música e anda e bomba, aí o cara lança outra e anda e bomba, é por isso. É porque ele já entendeu o funcionamento, ele já se achou artisticamente. É uma coisa que vai fluindo. Mas isso é uma construção. Isso não dá para ser imediato. Você não pode pretender que seja imediato. É uma construção. Se você se comparar com pessoas que dá a sensação que é uma coisa imediata, que ele já lançou de primeira e andou, você está fazendo mal para sua cabeça e mal para o seu projeto. Não é isso que você tem que fazer. Você tem que entender que é sempre uma construção. E é muito provável que você erre 20 músicas, 30 músicas para acertar uma. E nisso vai energia, vai tempo e dinheiro. Mas é assim que funciona. Estamos resolvidos com a questão do repertório. Qual é o próximo passo que a gente precisa dar? A gente precisa ter um critério para escolher a produção musical. É muito importante você escolher aquele produtor musical que entende a sua sonoridade, que entende o seu posicionamento e o seu conceito. E o produtor musical, quando você escolhe ele corretamente, vocês juntos vão ter um resultado muito melhor. Então, não é uma escolha que você deva fazer pelo tamanho da sala, pelos equipamentos. Isso influencia. A qualidade, a sonoridade ela é extremamente importante. Afinal de contas, a gente, agora, nesse exato momento, está falando de música por conta disso. Porque pessoas já fizeram trabalhos espetaculares com música, de qualidade, que soa bem. Mas no momento, você começando agora, mais do que a questão técnica, de sonoridade e etc., você precisa de uma pessoa que vai te ajudar no artístico, uma produção musical artística, que vai fazer o teu som ter uma peculiaridade, ter um diferencial. E isso vem de maneira orgânica, de você fazer uma boa escolha, de você ir construindo essa situação, de você errando e acertando aqui e lá. Seria bom se a gente acertasse logo de primeira. Chutou pro gol, entrou golaço. Mas não é assim. Por isso o nome desse pilar é desenvolvimento artístico, porque ele é uma construção progressiva e para cima. Você sempre vai melhorando. Começa com seu posicionamento e o seu conceito, um trabalho forte e consciente no repertório e a produção musical. E o terceiro pilar é o marketing, é o lançamento, é você colocar para o mundo, mostrar para o mundo o seu trabalho musical. Aqui tem alguns pontos que são muito importantes. O conteúdo, a presença digital que você tem, ela precisa de periodicidade. Então tudo que você vai criar, ele vem do seu posicionamento. Se você está fazendo um som para macacos, macaco pequeno, macaco magro, macaco gordinho, enfim, você não pode gerar um conteúdo que contenha cenouras. Eles não vão se identificar. Você tem que fazer um conteúdo que contenha banana, porque ele vai ter uma identificação. Então tudo que você faz é dentro
do seu conceito, do seu posicionamento. E tem que ser verdadeiro. Eu recomendo a todo mundo e eu policio e eu supervisiono para que os artistas, eles não façam postagens, eles não criem conteúdos que simplesmente é tudo por um like. Like, comprar seguidores, tudo isso não rola. Quando você está bem posicionado, o seu trabalho está bem definido, ele é verdadeiro, você começa a angariar esse número de seguidores naturalmente e organicamente. Eu já tive vários resultados assim, eu já tive a oportunidade de fazer lançamentos que viralizaram, mas foi com essa premissa, foi com essa visão. Então, a periodicidade é muito importante, mas a verdade no seu conteúdo e o alinhamento com o posicionamento e o conceito é o que vai fazer a diferença. Tem que estar atento sempre quais são as melhores práticas. Tem rede social aí que muda os recursos para facilitar a performance. Você tem que ser a primeira pessoa a entender como isso funciona. Outra coisa, saiu uma rede social que está funcionando, que está andando mais, olha, analisa e entende, óbvio, se tem a ver com o seu conceito, se tem a ver com o seu público. Se sim, faz o melhor trabalho que você puder. Você tem que ser rápido, tem que estar antenado, tem que estar ligado, realmente para você ter essa presença digital e funcionar. E recomendo muito que você estude, que você aprenda quais são as formas de fazer campanhas de impulsionamento e de divulgação na internet. Você pode até contratar uma agência que faz isso, mas eu sugiro você utilizar essa verba, pelo menos no começo, para você produzir mais música, para você gerar conteúdo de vídeo, por exemplo. Essa parte de marketing, eu recomendo fortemente você fazer um estudo, você fazer uma autoinstrução e você mesmo fazer as suas campanhas. Se você seguir esses passos, esses pilares, você vai dar bons passos na sua carreira. Eu posso falar muito mais disso. Se você quer falar mais sobre esse assunto, tiver dúvidas, precisa de dicas, comenta aqui. Vamos interagir aqui nos comentários. Se inscreve no canal, ativa o sino para que você receba as notificações cada vez que eu subir um vídeo novo aqui no canal. Valeu!